Vamos lá para o nosso primeiro trimestre de gravidez? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi esse processo de passar por essas primeiras 16 semanas de gravidez e o quão primordialmente a informação chegou até mim e ela se tornou a base da minha gestação inteira desde o começo. No momento que eu descobri a minha gravidez, se você não tiver assistido a esse vídeo, eu recomendo você voltar e assistir como é que foi essa descoberta. Eu procurei o hospital de imediato, né? Eu acredito que foi ainda na mesma semana, eu descobri no domingo, acho que na terça eu já estava indo até um ginecologista. Eu fiz uma consulta de emergência mesmo, não tinha agendado. E lá nessa consulta eu fiz um exame chamado beta-HCG, para comprovar se realmente estava grávida, e a médica só falou: minha filha, você está gravidíssima, seu beta está altíssimo, marque logo a sua primeira consulta de pré-natal. Pré-natal é justamente a fase mais importante da gestação, porque é ali que você vai ter as informações mais precisas sobre o que você precisa ou não precisa fazer nesse momento, sobre como o seu corpo está reagindo, como o seu bebê está se desenvolvendo, e muitos exames importantíssimos são feitos no primeiro trimestre. Então, assim, a minha dica de ouro antes de começar aqui os meus relatos é: descobriu que tá grávida, minha filha, contou para quem você mais importava ali, sei lá, seu cônjuge, seu parceiro, a pessoa que convive ali com você, dia seguinte ou no mesmo dia, já vai no ginecologista, já marca a sua consulta, já vai fazer o seu pré-natal, pra tudo ficar nos conformes mesmo. Gente, eu descobri a minha gravidez e a ficha não tinha caído. E eu passei aqueles outros dias contando pras pessoas, né? E as reações delas foram muito lindas, foram muito fofas, coisas das quais eu não vou esquecer. Tem alguns momentos em que eu consegui gravar esse registro, sabe? Ter esse registro, mas em outros momentos não. Então, assim, faz parte, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá aqui, ó, gravado na minha memória. Mas a ficha não caiu. Fui fazendo aquilo que me era devido, mas uma semana e meia depois que eu tinha descoberto que eu estava grávida, começou a emoção da emoção. Gente, eu lembro que foi exatamente numa quinta-feira. Eu não lembro exatamente que dia foi, se foi uma semana e meia depois, se foi dia 21 de janeiro, 25 de janeiro. Eu lembro que era uma quinta-feira de janeiro de 2024. Uma semana depois que eu tinha descoberto. Gente do céu. Começou um negócio muito doido. Meu cabelo estava gigante, né? O meu cabelo até que cresceu bastante, né? Eu cortei assim que a Bia nasceu, mas meu cabelo estava gigante e eu simplesmente virei outra pessoa. Aquele momento da descoberta não faz essa virada de chave tão grande quanto você começar a sentir as coisas, porque parece que você descobriu a gravidez, no dia seguinte você já tá sentindo tudo e mais um pouco. Eu comecei inicialmente a sentir como se eu tivesse uma sensação de uma bolinha de tênis nessa área mais baixa aqui do abdômen, e aí eu não conseguia mais dormir de bruços, senti muita sensibilidade, né, nos seios, mas assim, por enquanto tava tudo normal. Eu falei, gente, não é possível você sentir esse tanto de coisa, eu acabei de descobrir, não faz sentido, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, fez sentido, porque os enjoos chegaram, gente. Eles chegaram e eles ficaram muito presentes. Na primeira semana, eu não conseguia comer nada e assim se seguiu. Eu não conseguia lavar meu cabelo, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia escovar os dentes direito. Então, assim, pensa no ser humano que eu tinha me tornado dentro daquela situação. Obviamente, tomava banho todos os dias, mas, gente, tinha dias que eu não conseguia escovar meu dente, porque eu não conseguia nem comer, pra vocês terem uma ideia. E aí, nas 3 primeiras semanas, após a minha primeira consulta, eu já tinha perdido 4,5 kg. Então, assim, eu já estava perdendo muito peso. Eu não estava vomitando loucamente, mas a náusea era tão forte que não deixava eu comer. E aí o médico falou, olha, você se cuida, porque se você perder mais 2 quilos, você vai ficar internada. Naquele momento eu falei, melhor em casa, né? Gente, tinha dias que o meu almoço era literalmente um pedacinho minúsculo, assim, ó, sei lá, desse tamanho aqui, de carne. Assim, meu esposo, ele me salvava muito, muito mesmo, que eu falava, eu tô morrendo agora, mas tipo assim, se você puder fazer do nada um macarrão com farinha pra mim, eu quero, né, gente, filha de nordestino, então. E aí ele fazia o bichinho, bastante farinha, bastante azeite, aí eu comia. E aí, assim, era uma coisa de sei lá, minúscula, sabe? Poucos segundos, e aí comia e voltava os enjoos de novo. E era assim, 24 horas. Eu abria o olho, eu acordava, eu estava enjoada, eu fechava o olho, eu estava enjoada. Eu lembro que até a 20ª semana, assim, eu não era uma pessoa muito de vomitar.
mas eu lembro que as piores semanas foram a 9ª, a 11ª, assim, meu Deus, assim, foi num dia, assim, quarta-feira específico, eu acordei, eu não parava de vomitar, tudo eu vomitava, água eu vomitava, de viver eu vomitava. Foi muito ruim, muito desagradável essa parte. Eu passava boa parte do tempo mais deitada. Então eu fui perdendo muito da minha massa muscular que eu tinha por conta do balé. Isso ali começou a gerar um impacto muito grande, porque eu tive um isolamento social ali já muito grande, não queria ficar doente também, mas eu não conseguia sair de casa. Andar de carro para mim era um pesadelo, porque eu me sentia extremamente enjoada. A ânsia via muito grande, né? Era terrível, assim, ir para as consultas. Acho que o lugar que mais saía eram as consultas, porque, meu Deus, eu tava, assim, numa situação deplorável mesmo. Qualquer cheiro, qualquer coisa, para mim, era terrível. Assim, o meu enjoo, ele era muito, muito, muito intenso. Começaram ali as mudanças psicológicas, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, mas eu quis tanto viver isso, precisava assim ser tão radical, né? Comecei a deixar de sair para os lugares que eu saía, a frequentar. Gente, meu Deus, hoje o negócio aqui tá difícil. A frequentar as coisas que eu fazia. Sabe, eu parei de ter uma vida social. Para mim, isso foi a parte mais difícil do processo. E aí começa assim um efeito físico. Como é que você não tem aquela barrigona e as suas roupas não cabem mais? Como é que enfim, você tem uma receita gigantesca de remédios para te ajudar com enjoo e você tá mega enjoado ainda e não para de ficar enjoada nunca, e você toma aqueles remédios e parece um efeito placebo completo, assim, porque você não para de ficar enjoada. A única companhia que eu tinha ali, mais 24/7, porque obviamente meu esposo estava trabalhando e ele me ajudava em tudo também, e foi a Lana, assim, porque eu sempre tive uma vida muito ativa, sempre gostei de fazer as coisas de dentro de casa, sempre saía para fazer minhas aulas e tudo. A única aula domiciliar que eu tinha era o teclado, mas tirando isso eu fazia tudo fora de casa, sempre gostei de sair, sempre tive uma vida muito ativa, uma rotina muito estruturada em relação a isso. Para mim foi um impacto muito grande ter que ficar muitos dias dentro de casa, às vezes no domingo eu não conseguia ir para minha mãe, ela fazendo aquele almoço delicioso, eu não conseguia comer direito, porque eu não conseguia sentir o cheiro da comida, sabe, gente? Ai, difícil. E aí acabou que a Lana virou minha companheira 24/7 e não só isso, né? Eu comecei a assistir The Handmaid's Tale. Eu já tinha assistido a série muito antes, né? Inclusive antes de eu sair da casa dos meus pais, né? Eu comecei a acompanhar porque a minha irmã mais velha sempre amou. Olha, eu vou reassistir essa série porque eu sei que depois eu não vou assistir mais. Gente, mas como é que a pessoa vai assistir The Handmaid's Tale? No estado que você tá, gente, primeiro trimestre, não vai ver essa série, não. Mas assim, eu confesso pra vocês que eu tava muito bem na cabeça, eu não sabia o que esperar, né? Eu tava gerando esse ser humano lindo que enfim, né? Tá aqui comigo hoje. Mas eu acho que eu não faria isso numa segunda gestação, sabe? Usaria meu tempo pra outras coisas. Por fim, gente, eu tenho alguns conselhos, assim, sobre o primeiro trimestre. Primeiro, informação. Eu comecei a estudar já desde o primeiro trimestre, já conversei com uma amiga minha que já tinha tido bebê recentemente, então eu pedi todas as dicas possíveis de conhecimento, de estudo, de curso e fui atrás disso pra assistir com meu esposo, que foi uma pessoa extremamente presente desde o início, né? Desde o momento que ele descobriu, ele sempre foi muito presente. Enfim, eu acho que a maior dica e primordial, assim, eu não precisaria falar mais nenhuma outra, mas a primordial que eu daria aqui pra vocês é... Já diria o Bilu aqui. Deus. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Busquem o conhecimento, gravidinhas. Busquem o conhecimento de coração, assim. Tentem entender o que está acontecendo com vocês. Tentem entender o que está acontecendo com o bebê de vocês. Tentem entender, eu quero chá revelação? Eu não quero chá revelação. Eu quero ter chá de fralda? Eu não quero ter chá de fralda. Como é que eu vou fazer essa questão? Gente, hoje o negócio aqui tá babado. Como é que eu vou fazer essa questão de enxoval, sabe? Vou comprar roupas novas, vou comprar roupa de brechó, vou comprar um berço usado, vou querer o berço acoplado. O que eu vou fazer? Enfim, começa a, assim, mergulhar de cabeça dentro desse universo, porque é muita coisa. Não só muita coisa no sentido financeiro, né, que eu falo para comprar, porque nem sempre o que a gente compra é o mais importante, mas sim como a gente vai fazer esses processos, o que a gente vai fazer com essas coisas, porque eu acho que a vinda de um novo ser humano não se trata exclusivamente de você comprar, é porque é um sapatinho, uma meinha, não sei o quê, mas sim de você entender, meu Deus, como é que é o sono desse ser humano? Como é que vai ficar o meu sono quando esse ser humano estiver aqui? Como é que o meu corpo vai se comportar durante esse período de gestação e pós-gestação? Gente, isso assim...
é assim a dica de ouro que eu daria para vocês. Entenda como funciona o sono e a rotina de um recém-nascido para você já ir entendendo como é esse processo dentro da gestação. Até se você estiver tentante, já faz isso logo e entenda o que vai acontecer com o seu corpo. Eu acho que isso, dentro do processo psicológico de se tornar mãe, é muito, muito primordial, assim. Que infelizmente não foi o meu caso, porque minha psicóloga, que eu amo de coração, estava de licença maternidade também. Faça terapia desde o dia 0. Descobriu que tá grávida? Terapia. Terapia, gente, assim, sabe? É muito, muito, muito importante. E tenha paciência com você, tenha paciência com o seu corpo, porque ele tá fazendo um dos processos mais difíceis, mas mais belos que podem existir. Se compreenda, tenha paciência com você. É normal você surtar. Eu surtei, gente, não vou mentir, surtei, sabe? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu fui fazer? Entendeu? Eu não imaginava que era assim tão difícil. Mas juro pra vocês que eu não me arrependo em momento algum. Então, assim, primeiro trimestre, ele é uma fase difícil? É, mas ele vai passar. Eu sei que muitas mães escutam isso e é extremamente irritante, principalmente nesse momento que você tá só assim, acabando com você dentro do vaso sanitário. Ou não, né? Só ficando enjoada o dia inteiro sem conseguir viver. Mas, assim, vai passar e a recompensa vai chegar. Procure coisas que te deixem resiliente nesse momento, mas primordialmente a informação. Isso aí não tem preço. Enfim, gente, eu sobrevivi ao primeiro trimestre. Meus enjoos continuaram até a metade do meu segundo trimestre. Eu ainda vomitei no meu segundo trimestre. Eu não era muito de vomitar, mas vomitei. Mas vai passar. Procure informação, procure um obstetra e, de coração, assim, embarca nessa jornada. Que eu acho que quanto mais rápido, né, a gente começa a compreender esses processos, a mergulhar de fato no que é a maternidade, eu acho que vai ficando mais tranquilo, vai entrando mais na nossa pele, sabe? Que a nossa vida não vai ser mais a mesma, que a gente não vai ser mais a mesma, mas de um jeito muito mais completo e muito mais bonito. Longe de mim aqui demonizar a maternidade, mas eu acho que o mais difícil e o mais sacana que as mulheres podem fazer é não contar a verdade. E essa foi a verdade do que aconteceu comigo, mas cá estou eu, assim, viva. A gente sobrevive, gente. A gente passa por essas coisas que são, assim, praticamente impossíveis, mas a gente sobrevive. Enfim, respira, pensa um pouquinho a cada dia em como esse processo está exigindo de você e o quanto o seu corpo está sendo transformado de um jeito singular, assim, sem igual. Vai dar certo. Vai passar. E se você é uma dessas preferidas de Deus que não sentiu nada, você pode sair do meu vídeo. Brincadeira. Deus tem seus preferidos, graças. Se você não sentiu nada disso, parabéns, minha filha. Olha, que bênção, porque olha, é o se luta, viu? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui, deixa suas experiências aqui embaixo, seu primeiro trimestre nos comentários. Eu vou adorar ler. E simbora descobrir como é essa maravilha que é o segundo trimestre, porque olha, ele é uma delícia, viu? Um beijo, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.